Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Mais uma história de mestre. E hoje vamos ter a presença do nosso amigo, né, e aluno aí, José Nunes, de São Paulo. Em seguidinha vai estar aqui com a gente. Boa noite, Vanderlei, tudo bem? Boa noite, cara. Tudo certo, graças a Deus, tudo bom. Aguardando o José Nunes, daqui a pouco ele vai entrar com nós aí, mais uma história de mestre muito legal. Não vi muita coisa dele hoje, mas eu acredito que ele tem uns carinhos bem bacanas para mostrar, pela foto que eu vi, no grupo foi postado para nós ali. Muito interessante o trabalho dele, e é sempre trazendo mais uma aula do mestre Júlio aí, que daqui a pouco o Cláudio vai falar de qual que é o assunto, que eu acho que vai ajudar muita gente com relação às suas ferramentas. Eu quero fazer carrinho, mas eu não tenho a ferramenta legal, ou se eu tenho a ferramenta legal, não sei como deixá-la a ponto de ser bem usada. Então, uma aula bem interessante do mestre Júlio para a gente prestar bastante atenção aí. Isso mesmo, Vanderlei. Hoje nós vamos aprender como fazer um afiador de formão, né? Uma aula top aí. E principalmente quem é aluno novo aí, né, vai aprender muito nesta aula aqui e preparar os formões. Se o teu formão não ficar bom, depois tu compra o do Vanderlei, que o do Vanderlei é top demais, né? Mas essa aula aí é show de bola, pessoal. Então vamos para a aula. Antes de ir para a aula, pessoal, não esquece aí, né? Aquele like nos ajuda bastante, né? Dá o joinha aí, né? Tem um botãozinho ali embaixo, aperta naquele dedinho lá, né? Do joinha. E não custa nada para vocês e para nós ajuda muito aqui no dentro do canal, tá? Não esquece também de compartilhar esse vídeo. Aquele teu amigo aí que só fica no bar aí de repente, né? Só fica aí fora de casa. Então manda um link aí para ele vir aqui para o Clube MDC também. E quem não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal. Quem é aluno, já escreve aqui no comentário. Já sou aluno do Clube MDC. Quem não é aluno, se puder colocar a cidade de onde está nos acompanhando, a gente sempre gosta de ler aqui, né? Os nomes aqui das pessoas e dúvidas que vocês tiverem também depois da aula, pessoal. É um momento nosso aqui, né? A gente faz essa live justamente para vocês tirarem dúvidas e estarem sempre próximo aqui da equipe, tá? Nosso objetivo é ter essa proximidade. Por que vocês fazem isso, Cláudio? Por que o MDC está praticamente todas as noites aqui na internet? Só escapa aí o sábado e o domingo, justamente para ficar bem próximo do nosso aluno. Porque é comum, pessoal, você comprar um curso na internet, depois não vê mais os donos do curso, nem as pessoas que te venderam aquele curso. Isso é comum na internet. Não estou dizendo que está errado ou que está certo. Né? Pode ser que um dia a gente não faça mais isso aqui também, né? Faz parte. Mas o nosso compromisso aqui, o nosso comprometimento é estar próximo de vocês, tá? Para que vocês realmente interajam, tirem dúvidas, porque nós queremos que vocês tenham sucesso na vida profissional, né? E a gente só consegue ter sucesso na vida profissional se a gente praticar aquilo que a gente aprendeu, né? Não adianta você fazer uma faculdade, né? Por exemplo, ficar uns 5 anos numa faculdade e depois não exercer a profissão, não praticar. Não adianta nada. Então, curso, ele não tem duração só de um ano, vamos dizer assim, ou de um mês, 2 meses. A duração é para sempre, porque você é um profissional, você vai estar sempre aprendendo. E nós, quando estamos aqui nas lives, a gente procura transmitir aqui o nosso conhecimento, mas aprendemos muito com vocês também, os comentários, as dicas que vocês dão. Então, é uma troca de informações. Não é mais ou menos por aí, Vanderlei? Exatamente, Cláudio. Você falando que às vezes tu passa 5 anos numa faculdade e depois não põe em prática. Eu sou um exemplo disso, porque quando vim para a cidade de São Bento do Sul, eu sou lá do oeste de Santa Catarina. Quando vim para São Bento do Sul, vim fazer uma faculdade relacionada à fabricação de móveis. E logo que eu cheguei na cidade, entrei numa área de metalúrgica, numa rama de metalúrgica. E estou lá até hoje. É claro que você está dentro de uma faculdade, te amplia a tua mente, te faz pensar de uma forma diferente, você cria outras habilidades e tal, mas tudo que eu aprendi relacionado à fabricação de móveis eu não tinha posto em prática porque não se encaixou para mim. E hoje a gente trabalha atua numa área metalúrgica. Mas muita coisa que eu aprendi na época eu consigo aplicar na arte de fazer carrinhos.
lógico que as técnicas e coisas assim não vem de lá, mas a gente acaba praticando. Mas a habilidade, o conhecimento, algumas técnicas que a gente aprendeu, e inclusive até você elaborar um preço de um carinho, você ter uma ideia, porque você vai fazer um carinho bem legal, e se você não sabe colocar um preço, pelo menos justo, para ambas as partes, fica um pouquinho complicado. Mas, enfim, Mestre dos Carinhos, ou clube, ou qualquer outro projeto que tem ali, você se inscrevendo, você vai ter a certeza que vai estar aprendendo de uma forma muito legal, sempre com suporte praticamente 24 horas, dá para se dizer, e quase todos os dias da semana. Além de todo o conhecimento que os alunos também trazem para dentro dos grupos de WhatsApp, que também ajuda muito no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Eu sempre digo, Wanderlei, que o mais importante, né, de nós estarmos aqui na comunidade, eu digo nós, quando eu digo nós, os alunos principalmente, né, porque essa aqui é a nossa profissão, né, o nosso ganha-pão, vamos dizer assim. Mas o aluno estar dentro da comunidade é o mais valioso. O mais valioso não é você estar dentro de um curso. Eu comprei um curso na internet e eu estou dentro de uma plataforma, eu assisto as aulas e eu faço tudo sozinho, estou aqui em casa sozinho e estou fazendo o meu trabalho. Beleza, né? Eu respeito quem, né, quem não está interagindo. Mas, no meu entender, a maior riqueza está no networking. O que é o networking, Cláudio? É esta troca. E esta troca ela acontece aqui nas lives, ao vivo, mas principalmente aonde vocês, que não são alunos, né, estão aqui acompanhando hoje, esta interação, esse network, essa troca de experiências acontecem nos nossos grupos de WhatsApp. É lá que rola, esses grupos fechados somente para alunos, é lá que rola o maior conhecimento. Depois das aulas, depois dos PDF, é claro, né? Porque se você não tem a base é o quê? São as nossas aulas, muito bem gravadas pelo Júlio Lima, pelo Vanderlei, pelo Ferrugem, né? São aulas tops, sensacionais, e os PDFs, né, que são detalhados, ou seja, todas as peças do carrinho estão no PDF. Então, você, só com o PDF e as aulas, você faz tudo. Mas, se você quer algo mais, você está dentro do grupo de WhatsApp aprendendo todos os dias, com os alunos também. Imagina, você tem aluno lá do Rio Grande do Norte, você tem aluno lá do Rio Grande do Sul, lá na ponta do Rio Grande do Sul, com Santana do Livramento. Então, nós temos alunos de norte a sul do Brasil. E também temos alunos de fora do Brasil. Então, você imagina o nível de conhecimento que você vai ter aqui dentro da comunidade. Então, por isso que a gente sempre diz, né? Entra para dentro da comunidade MDC, que aqui você vai crescer profissionalmente. É isso, Vanderlei. E o legal do que você está falando, Cláudio, por exemplo, eu falo, quando eu falo baseado a minha vivência. Como eu estou já hoje 27 anos trabalhando na mesma empresa, e apesar de a gente ter o relacionamento na comunidade e tal, mas não tem aquela tua gama muito variada de contatos. Tem a tua família, alguns amigos fora da cidade, pessoas relacionadas ao seu trabalho, do dia a dia, mas não é aquela coisa tão ampla. Com o Mestre dos Carinhos me possibilitou conhecer pessoas de vários lugares do Brasil inteiro, praticamente. Muitos, a grande maioria, claro, a gente não conhece pessoalmente, mas é como se estivesse vendo eles praticamente todos os dias. O Cláudio, por exemplo, a gente sabe se conhece pessoalmente. O Júlio eu nunca vi ele pessoalmente, só por internet. Mas eu considero, como é que se diz, uma pessoa que me visita em casa, porque a gente está falando praticamente todo dia. O Everson, o Ferrugem, eu conheço ele também pessoalmente, o Andrei não ainda. Então, Mestre dos Carinhos te possibilita conhecer muita gente de vários lugares, inclusive de fora do Brasil, e isso é muito legal. Um exemplo, o Ferrugem é um cara que gosta de viajar bastante. Quantas vezes ele está viajando ali, para uma cidade, para na outra, se ele precisar, ele tem apoio, tem pouso, tem um monte de auxílios de pessoas que ele conheceu dentro do Mestre dos Carinhos. Então, a possibilidade de você expandir os seus contatos, seu network, como o Cláudio fala, é muito, muito grande e muito legal.
É verdade, isso aí que tu tá falando, Wanderlei, isso aí é incrível, né? Você ter amigos espalhados por todo o Brasil, né? Então, o dia que você estiver viajando aí, Exatamente. né, até outro dia aqui, o nosso amigo Dário estava viajando lá e me perguntou se tinha alguém de Marília. Eu acabei nem respondendo ele, porque eu não conheço ninguém de Marília, mas ele disse, Cláudio, eu estou perto aqui, vou visitar um amigo que está a 70 quilômetros, eu queria conhecer, queria visitar algum aluno aqui de Marília. Então, quer dizer, o pessoal está sempre se visitando, isso é muito bacana, né? Essa troca de informações e amizade, é muito valioso isso. Pessoal, vamos Um para a tempo aula de atrás, hoje. desculpa, Cláudio, um tempinho atrás, algumas pessoas acompanharam. Eu fui viajar por Rio Grande do Sul, fui visitar um tio meu lá, estava uma festa de aniversário, se reuniu a família toda, e nessa viagem eu acabei conversando com três alunos. Um eu encontrei no caminho, Caxias do Sul, outro lá em Vila Maria, com o Nivaldo Gabriele, e o outro que me desculpe, eu não lembro o nome dele. Mas foi lá em Caxias do Sul, a gente se marcou um encontro rapidinho ali no restaurante, a gente acabou conversando, e mais um numa outra cidade ali. Então, isso é o bacana, foi uma viagem muito rápida, fomos no sábado, voltamos na segunda madrugada, mas mesmo assim sobrou um tempinho para a gente conversar. Isso é bacana demais. Legal, legal. O Ademir Felipe botou ali que ele é de Marília, mas eu não sabia, seu Ademir. Que o Dário teve aí pertinho, eu queria, mas agora eu já sei, né? Agora eu já sei que o senhor é de Marília, aí, muito legal. Então, pessoal, vamos para a aula de hoje. Depois da aula a gente volta aqui, bater aquele papo e o José Nunes daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui. O José Nunes é um aluno muito participativo, né, pessoal? Vocês vão gostar muito dele, quem não conhece ainda, né? E agora nós vamos aprender como fazer um afiador de formão com o nosso mestre Júlio Lima. Vamos para a aula, então? Seguidinho nós já voltamos aí. Vamos para a aula de hoje. Vamos lá. Você já tentou cortar madeira com formão cego? Ninguém merece, né? Hoje eu vou te mostrar como que eu fiz esse afiador de formão aqui, ó. Muito eficiente, fácil e simples de fazer. Utilizando coisas simples que você tem aí na sua casa. Para começar o nosso vídeo, eu vou mostrar os materiais que nós vamos utilizar para nós fazer aqui o gabarito, para nós fazer o nosso jig. Eu preparei aqui um pedacinho de madeira com 15 centímetros no comprimento, 5 centímetros de largura, 15 milímetros a espessura. Esse pedaço de madeira é para fazer a base principal. E aqui nós vamos utilizar esse outro pedaço de madeira, sucupira com 14 centímetros, 3 centímetros e meio de largura e 2 centímetros de espessura. Suporte para prender o formão. Vamos utilizar 2 rolamentos de bicicleta para guiar o formão no ângulo correto. Vamos utilizar, pessoal, 2 parafusos De 3/8 sextavado com 3 centímetros e meio de tamanho. Fixação dos rolamentos. E aí, pessoal, o que eu pensei? Olha só a dica para poder fazer esse gabarito aqui para nós afiar os formões. Às vezes, pessoal, a gente tem que ser criativo e se virar nos 30. Achei esse trinco aí, pessoal, e tava fazendo o teste aí e eu vou conseguir fixar aí os rolamentos utilizando essa peça do trinco. Então eu vou fixar aqui 2 parafusinhos, deixar o rolamento livre aqui, né, de acordo que ele vai ficar funcionando aqui. Essa é a ideia. Nós vamos fazer de um lado, fazer do outro aqui. A ideia, pessoal, é que essa peça do trinco aí funcione como se fosse uma abraçadeira, para poder prender o parafuso e deixar o rolamento rodando livre. Nós vamos utilizar esses 2 parafusos aqui, ó. Parafuso de 5,16 são os parafusos também que eu estou reaproveitando eles aí. E para isso, pessoal, nós vamos utilizar uma broca de 5,16. E para fixar os rolamentos, nós vamos utilizar esse parafuso aqui de 15 milímetros, esse parafuso Phillips. Vamos fazer uns furos aqui, ó, para fixar os rolamentos. E depois nós vamos fixar essa madeira aqui em cima da outra. E aí nós vamos prender o formão aqui, ó, para poder fazer a fiação. Olha aí, pessoal, você tem que fixar ele, mas o rolamento tem que ficar livre aqui, ó.
Tem que ficar rodando livre aqui, ó. Às vezes, pessoal, vale a pena a gente parar um pouquinho e colocar a nossa mente para funcionar. Não tem nada pior do que você trabalhar com ferramenta cega. E eu acho muito da hora fazer essas ferramentinhas caseiras. Às vezes, pessoal, um tempinho que você vai parar aí para poder desenvolver essa ferramenta vai adiantar muito mais lá na frente para você trabalhar com a ferramenta afiada, a ferramenta de corte preciso. Para ficar bem feitinho o seu projetinho, pessoal, procura medir, procura colocar a furação bem centralizada. Isso vai fazer com que você melhore e vai aprendendo cada vez mais. Com 4 centímetros, aqui, ó. E aí, aqui eu dividi no meio. A peça aqui tá com 5, eu tô colocando com 2,5 aqui, ó. Nós vamos furar aqui, pessoal, para fixar esse parafuso aqui, ó. E prender essa peça do outro lado aqui, ó. Onde nós vamos prender o formão. Para fazer o furo bem centralizado aqui, ó. Como eu vou furar desse lado aqui, ultrapassar aqui, ó. Eu já quero furar as duas peças de uma vez. Aí vou colocar um pingo de cola, vou centralizar ela aqui, ó. Aí nós vamos lá na furadeira de bancada e já vamos fazer o furo ultrapassando aqui para ficar bem centralizado. O pingo de cola é somente para fixar ela no lugar aqui, ó. Para a gente conseguir colocar ela bem no centro aqui, ó. Nessa parte de baixo nós vamos deixar o parafuso um pouco mais apertado. E aqui nós vamos passar a broca, uma broca uns 1 milímetro mais grossa do que essa, para a gente movimentar. E para que esse parafuso aqui fica fixo aqui, pessoal. Então nós vamos deixar ele um pouco mais apertado aqui, ó. Prendi lá na amostra, bati o parafuso aqui com o martelo. Agora, pessoal, vou colocar aqui um pouquinho de cola instantânea para esse parafuso ficar fixo aqui. A ideia é que ele fica fixo aí, né? Quando nós for apertar com a chave aqui, ele não vai movimentar. E agora, pessoal, aqui eu vou abrir esse furo aqui um pouquinho mais para essa peça movimentar aí, ó. Pessoal, sempre usar o capricho, né? Nós vamos aplicar uma seladora aqui para valorizar o nosso projeto. Mesmo que é um projetinho simples, mas as madeiras procura lixar, deixar bem lixado, aplicar uma seladora aí para depois você comemorar no resultado final.
Nesse caso aí, pessoal, o ideal é vocês utilizar um parafuso com porca borboleta. Eu estou mostrando aqui para você, estou reaproveitando alguns materiais, mas para ficar mais fácil para você regular aí o seu jig, o ideal é você utilizar aí a porca borboleta. Essa peça de madeira menor, pessoal, ela servirá como um guia vertical. Para fazer a fiação correta, o ideal é você ter uma base. Ela pode ser uma base de vidro ou você pode utilizar também uma cerâmica, um porcelanato aí para você colar a lixa. Nós vamos utilizar uma lixa 400 e uma lixa 2500. E aí você tem que regular o formão de acordo com o grau, né, que ele vem de fábrica, de acordo com o corte que ele foi afiado pela primeira vez. Você vai regular o formão, testando aí na mesa, você vai olhar de acordo com o grau de afiação que ele vem de fábrica e você vai movimentando aí o jig de acordo com o chanfre do formão. Se o chanfre do formão já estiver bem definido, talvez você não precise nem começar na lixa 400, você já pode ir direto aí com a lixa 600, 1000, 1200, você já começa a fazer o polimento. Para você conseguir uma afiação perfeita, essa é a forma correta, pessoal. Às vezes, né, como eu tinha afiado o formão lá no esmeril, na lixadeira, aqui é o formato correto para você conseguir deixar a afiação perfeita. E para você ter certeza de que está fazendo a afiação correta, você vai fazendo e você utiliza aí uma estopa, um pano. Aí você tem que sentir a ferramenta sendo afiada pela lixa. Você não pode apertar a mão para você não cortar a lixa. Para finalizar aí a nossa experiência, eu estou utilizando uma lixa 2500. Se você quiser realmente polir, você pode utilizar até a lixa 3000. Mas aqui nós vamos testar agora a nossa ferramenta aí. Essa é uma madeira de PQA. Se o seu formão for de um material bom, de um aço que segura corte, você vai ter um resultado sensacional. Olha só, essa madeira que eu estou utilizando aí para fazer a experiência é uma madeira de PQA. Só tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que prender a madeira talvez numa moça ou numa bancada para evitar acidente. Aqui eu estou fazendo uma demonstração para você. Olha só, aí já é uma madeira mais dura, é uma sucupira, mas a ferramenta, o jig, faz toda a diferença, né? Se você quiser um corte preciso aí nos seus formão, para você fazer um entalhe, para você desbastar algumas peças aí dos carrinhos, esse é o jeito certo aí de você afiar o seu formão, e você pode afiar também a navalha da sua plana. É o mesmo formato, né? Você pode regular ela aí no gabarito e afiar no mesmo formato aí da afiação do formão. É incrível, né, pessoal? Incrível, Júlio Lima, sempre trazendo novidades aí. Boa noite, José Nunes. Fala, meu amigo, como é que você está? Bem. Legal. Boa noite, José Nunes, como é que vai? Tudo bem, Wanderlei? Então, José, nós já vamos lá, tá até com o bonezinho do mestre aí já, né? Opa, vamos fazer o comercial aí, né? Nós já vamos conversar com o José Nunes. Então, Wanderlei, antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria que o Wanderlei comentasse um pouquinho sobre a aula do Júlio aí. Legal, Cláudio. Eu não vou dizer que eu fiz um gabarito desse aí para afiar formão, porque eu comprei um bem simplesinho, tem na internet aí, não é muito legal, mas me quebra bastante o galho. Mas é importante ter uma ferramenta dessa, porque todo formão que tem a lâmina para corte plano, corte reto, que nem esse do Júlio ali, ele, quando você for afiar, ele tem que sempre afiar sempre no mesmo ângulo, porque se você for afiar na mão,
uma hora você ergue mais ou abaixa e o formão acaba arredondando, acaba ficando arredondado e o fio não fica legal e a tendência é que o seu formão fique cada vez pior e acaba perdendo o fio e não funciona direito. Ele vai cortar, mas não é aquela coisa que funciona bem. Ali o Júlio falou quando você vai amolar ele com esse gabarito, tem que deixar no ângulo certo. O que acontece? Quando você vai apoiar ele sobre a lixa, você vai olhar de lado, você vai ver se ele está totalmente sentado em cima da lixa ou não. Ou se a ponta está pegando demais na lixa, aí você dá uma esticada, ele deixa mais comprido, ele acaba assentando bem. E a partir dali você vai vai amolar o seu formão. E o contrário também, se ele estiver muito longe, ele vai só afiar longe da ponta e acaba desgastando, ele fica muito pontudo e ele não resiste também muito ao fio. Então, é bom sempre afiar no mesmo ângulo da fabricação dele. E é tudo bom, que nem o Júlio falou, você vai colocar uma lixa um pouco mais grossa no início para dar uma desbastada, se precisar, porque muitos deles você compra, ele não está totalmente polido. E depois você vai aumentando a lixa cada vez mais fina e quando você passa na madeira, assim, você não precisa nem fazer força. Corta mesmo. Realmente muito legal. Pessoal, vamos então começar aqui o nosso bate-papo, né? Hoje é a História de Mestre, temos aqui o convidado José Nunes, já esteve em outra oportunidade aqui e está aqui novamente com a gente. Ele é de São Paulo, na verdade ele é de Piauí, né? Depois ele vai se apresentar melhor. Eu vou já começar aqui fazendo perguntas aqui para o José Nunes, depois o Vanderlei também fica à vontade aí. Hoje nós vamos entrevistar ele aí, né? Ele está no Roda Viva aí, né? Vamos botar ele na parede aí, vamos espremer ele aí de tudo quanto é lado. Ele soltar o ouro aí para nós. José Nunes, conta para nós aí, faz quanto tempo você está na comunidade, como é que você conheceu e qual foi a tua experiência, né? Dentro do Clube MDC. É importante também você falar, né? A experiência profissional que você tinha antes de nos conhecer, se já trabalhava com madeira ou não. Enfim, fica à vontade, você está em casa aí. Ok. Então, a minha profissão de carteira é operador de máquina, né? Extrusora. Pegava a matéria do PVC e misturava para fazer o granulado de PVC. Então, muitas dessas cadeiras de plástico branca, mesa de plástico branca que a gente vê por aí, eu fiz muito esse material aí, né? Para vender para as empresas que fazem as peças, né? E em virtude de um problema de saúde que eu tive, eu acabei desenvolvendo uma depressão. E aí o meu cardiologista, ele me recomendou procurar um psiquiatra, sabe? Psicólogo, essas coisas. E eu falei para ele assim, doutor, isso aí não... Para mim, não serve. Aí ele falou, não serve, porém você vai ter que cuidar dessa depressão. Você não pode achar que você vai viver a vida assim com ela dessa forma, porque não vai dar certo. Você tem que fazer alguma coisa. Tem hobby? E aí eu falei para ele que eu tinha religião. Ele falou, religião não é hobby, tem que ter um hobby. Aí ele me explicou lá e tal. Daí ele falou, já que você não quer procurar uma ajuda especializada, procura alguma coisa para você fazer uma terapia mental. Porque isso aí, a tendência é agravar. Aí cheguei em casa, fiquei lá vadiando pelo sofá, né? Falei, que hobby é esse que eu tenho que procurar, né? E aí fiquei vadiando lá nas redes sociais e no Instagram eu vi um vídeo do Mestre Júlio lá, mostrando os carrinhos, né? E quando eu bati o olho, eu falei, opa, eu acho que eu acabei de achar a solução para o problema, né? Pensei comigo, né? Falei, é uma coisa que está muito ligada à infância da gente, né? E aí eu fiz a inscrição, né? E comecei a fazer os carrinhos. Quando eu fiz o primeiro carrinho, eu estava até meio assim, como que eu posso dizer, né? Sabe quando você vai para uma coisa e você não põe muita fé que aquilo ali vai dar certo? Então, eu nem estava querendo muito investir em questão de ferramentas, essas coisas, né? Mas quando eu fiz o primeiro carrinho, a alegria, a satisfação, como que eu posso falar assim, aquele sentimento
de tristeza que eu estava passando, parece que ele deu aquela aliviada. O tempo que eu levei ali fazendo o carrinho, eu me distraí, que eu nem me apercebia mais que eu tinha um problema que tinha que ser cuidado, né? E aí, quando eu fiz o primeiro, eu pensei, falei, olha só, é aqui mesmo, é o que o médico falou, precisa ter algo para entreter a mente, para trabalhar a mente, para não ficar muito preso a situação do problema, né? Aí eu comecei a comprar as máquinas, comprei a tipo, comprei uma furadeira de bancada, eu comecei com essas 2 máquinas, né? E já vou para o segundo ano, no final do ano agora, finda o segundo ano. Legal, José Nunes. E qual foi o primeiro carrinho que tu fez, José Nunes? Uma curiosidade aqui. Foi esse carinha aqui. Todo quadrado. Agora, foi esse aí mesmo ou era outro? Foi esse mesmo. O último. Cara, esse foi o último. Do modelo. Aí, segura no primeiro ali. Vai girando ele aí pro pessoal ver. Se esse aí foi o primeiro, imagina como é que não vai ficar o resto aí, pessoal. Olha aí, ó. Achei legal esse volante. Bacana. Tem trabalho para fazer. O banquinho eu percebi que tu fez um pouquinho mais fino, né? Mudou um pouquinho. O que aconteceu? Na hora que eu estava fazendo, ele rachou. Como eu não tinha não tinha experiência nenhuma com madeira, não sabia que podia ser colado. Aí, como rachou e eu não queria perder por causa da machetaria que eu fiz aqui, né? Eu peguei e abri ele de fora a fora e fiz separados. Vira ele para a gente ver a parte da frente do banquinho, José, faz favor. Olha. Que boa ideia, um carretel ali na frente, cara. Isso aqui é coisa do mestre Ferrugem. Ele não está aí hoje, mas isso aqui é coisa dele. No processo de fabricação, ele fez e ele colocou o guincho na frente. Eu falei, vamos inventar isso aí. Ficou muito bom, cara. Deixa eu ver ali por dentro também, ali mostra melhor por dentro. Esse banquinho ficou sensacional. Isso aqui é um material lá da empresa onde eu trabalhava, né? Umas laminazinhas que eles fazem lá para fazer teste no material, depois eles descartam. É que eu passei cola. Aí eu peguei e coloquei como uma forma de pôr um carpete, né? Legal. Ô, Vanderlei, eu estou aqui impactado aqui, né, com a história do Nunes aqui, porque nós temos vários exemplos. Eu não lembrava que o Nunes tinha passado por esse... Ele já teve outra ocasião aqui. Sim. Mas a gente já está numa idade que não lembra tanto as coisas assim, né? Só guarda as prioridades. E fiquei impressionado aqui, Nunes, com o que tu contou aí, cara. E nós temos vários alunos que passaram por esse problema também, né? E hoje estão aí com a gente. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. A gente vai entendendo, né? Já passo para ti, Vanderlei. Mas eu não poderia deixar de falar nesse momento aqui, porque assim, ó, pessoal, às vezes vocês estão vendo a gente aqui, eu, Júlio, toda a equipe aqui, e a gente procura sempre passar para vocês só as alegrias, mas vocês não sabem também as lutas que a gente passa para estar aqui. Nós também passamos as dificuldades, os momentos difíceis que a gente tem que enfrentar. E é isso aqui, ó, que eu escutei agora, que me dá ânimo para continuar firme, entenderam? Porque não tem preço, pessoal. Não tem preço. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Né? Isso que o Nunes conseguiu... Eu sei do que ele está falando, porque eu também já passei por isso. Eu já passei por depressão também. E eu sei como é difícil quando a gente está lá no fundo do poço e a gente não vê solução de lado nenhum. Né? Só Deus, né? Então, o Nunes acabou achando aqui a comunidade, né? E a gente gostaria de ouvir mais ele, né? Eu queria passar para o Vanderlei fazer perguntas também, outras perguntas para ele, para a gente dar continuidade aqui. Então, eu vi que você mostrou a sua primeira miniatura ali, que é um Jeep. Eu vi que você já fez mais Jeeps aí.
o que você pode comentar com relação à evolução do seu aprendizado? Você falou que está praticamente 2 anos no projeto. Da sua primeira miniatura para agora, você acha que conseguiu evoluir? O que você tem para comentar sobre isso? Tá aqui o resultado, né? Se a gente fizer uma comparação, vai ter muita diferença desse carrinho para esse carrinho. Dá uma olhada no formato das rodas. Deixa eu ver se eu consigo centralizar direitinho. Eu já pego pelas rodas, como melhorou, né? Uma roda quadrada aqui para uma mais arredondada, mais elaborada, mais fina, mais trabalhada. A frente do carrinho, essa daqui, o primeiro aqui, ela tá um pouquinho mais robusta, né? Essa aqui eu já dei mais uma afinadinha. Não é? As hastes do retrovisor aqui eu fiz com palito. Aqui eu fiz no formato do mestre mesmo, que é com o arame. Certo. A questão de acabamento. Carrinho, esse aqui, o acabamento dele tá melhor. Claro que aqui eu usei uma lixadeira de cinta. Aqui eu fiz na mão. Lixadeira de motor de tanquinho de máquina. Certo. Não é? Então, assim, eu percebi muita melhora no processo de fabricação, né? Consegui até improvisar uma plaquinha aí de plaquinha preta, né? Plaquinha de colecionador mesmo. De coleção. Me conta uma coisa, você fez mais algum modelo, José? Você quer dos primeiros, você quer dos últimos? O que você achar, veja, você decide a sequência aí. Só dá uma seguradinha aí, Nunes, só dá uma seguradinha. Vai ter bastante tempo para mostrar os teus carrinhos aí, mas antes de a gente partir para te mostrar os teus carrinhos, nós temos que dar um gancho aqui na tua história. Eu estou agora curioso aqui, eu quero saber o seguinte, o Nunes estava em depressão, mas o Nunes estava trabalhando, não estava trabalhando, já tinha trabalhado com madeira antes ou não. O Nunes hoje está vendendo ou não? A família, como é que está enxergando isso? São curiosidades que eu tenho aqui, entendeu? Boa! Vou mostrar as artes aí. Então, quando eu comecei, eu estava trabalhando, né? Ainda estava trabalhando, ainda fiquei 2 anos trabalhando. Aí, no primeiro ano que eu entrei no clube, no final do primeiro ano, eles me demitiram, porque já não podia mais exercer a função que eu vinha exercendo, em virtude do problema da limitação que o problema de saúde me causou, né? E aí acabei perdendo o emprego. Então, assim, como eu já estava meio depressivo, eu decidi cuidar melhor dessa questão do lado saúde, né? E eu vi que nos carrinhos eu podia fazer isso, né? Eu não estou dizendo aqui que os carrinhos, eles me curaram da depressão, porque depressão é uma doença que não tem cura. Você consegue controlar ela, mas dizer que ela tem cura, não tem. Uma vez que você contrai ela, você tem que tentar manter ela lá baixinha, fraquinha, não deixar ela dominar o seu estilo de vida, né? Tirar a sua alegria, a sua vontade de fazer as coisas. E os carrinhos, eles proporcionam isso para a gente, né? Esses dias eu estava até brincando com um coleguinha aqui, eu falei, se você ficar um dia afastado da bancada, no segundo dia você já sente aquela necessidade de estar ali mexendo, se envolvendo com os projetos, né? Então, assim, perdi o emprego devido ao problema de saúde, resolvi me dedicar mais ao processo de fabricação dos carrinhos justamente para cuidar melhor da depressão, né? Manter ela mais controlada, né? Vivo dos carrinhos? Não vivo porque eu recebo um benefício do problema do dedo, né? Então, hoje a minha renda é aqui, né? Então, até meus 65 anos aí, eu tenho alguma coisa que dá para mim viver razoavelmente, né? Não pago aluguel, tenho a minha casa própria, graças a Deus. Mas os carrinhos, eles complementam, né? Eles me ajudam a pagar uma conta de luz, uma conta de água. Às vezes a gente quer dar um passeio com a família, tem algum troquinho para gastar no passeio, mas não é minha renda principal. Não sei, com o passar dos anos, como que vai ser, né? Mas no momento, os carrinhos estão mais para uma terapia mental, cuidados com a saúde. Legal, eu gostei demais de ouvir isso, Vanderlei.
Fica à vontade para perguntar mais alguma coisa. Você comentou o quanto isso está te fazendo bem psicologicamente e você pensa, e claro, em ampliar. O Cláudio perguntou isso também na pergunta anterior, talvez, com relação à tua família, o que eles, não sei se você é casado, se tem filhos, coisa assim, o que eles falam sobre o seu trabalho, os seus amigos, o que eles pensam e te incentivam ou não? Como é que é a história aí na sua casa? Cada carrinho que eu faço é uma vibração, uma comemoração aqui, né? Porque eu saio mostrando primeiro para eles, né? Para a esposa, Aham. filho, para a nora. Oh, que legal! Aí já põe ali na frente deles. Eu lembro que quando eu finalizei a moto show, eu botei na mesa lá, eles estavam jantando, eu falei, ó, que legal que eu acabei de terminar. E aí minha nora até falou assim, opa, meus filhos vão ter brinquedo quando vier, né? Então, assim, a primeira percepção, se o carrinho, se a miniatura está bem feita, quem me dá essa certeza são eles, né? Porque eles são os primeiros a ver, a falar, né? E, assim, para eles, eu acredito que fez bem, né? Fez bem porque até então estava intocado, sem ânimo para nada, né? Do nada, dá uma mudada, dá uma reviravolta na situação, né? Então, eu, assim, até hoje, eles nunca falaram nada contra, mas sempre a favor, né? A esposa tem momentos que a esposa fala assim, ô, não vai tomar remédio, não. Eu falei, pera aí. Esse pera aí vai mais 1 hora, 2 horas. Às vezes toma o remédio até fora de hora. Que legal. Isso aconteceu. Eu, graças a Deus, não tomo medicamento, mas da minha esposa ter que me chamar na oficina, toda vez que eu estou lá, ela tem que me chamar para alguma coisa. Ou é para almoçar, ou é para jantar, ou qualquer outra coisa que tem que fazer, ela sempre tem que me chamar, porque quando eu estou concentrado no que eu estou fazendo ali, eu desligo do mundo e o resto pode desabar. Em relação aos amigos que você citou aí, Vanderlei, eles também são muito fãs, né? Inclusive, acho que tem 1 ou 2 aí assistindo a live aí. Tem um que ele é bem mais jovem do que eu, praticamente ele tem a metade da minha idade, né? Que é o Kelvis, ele está aí na live. Esses dias eu convidei ele para a gente fazer um carrinho juntos, né? Falei, vamos fazer um carrinho juntos? Ele falou, vamos. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que essas coisas, elas tendem a unir mais, né? O grau de amizade que existe, né? E queira ou não queira, a gente acaba influenciando essa molecada de hoje, né? E assim, quem sabe lá na frente a gente não vai ter mais um mestre aí, né? Que bom. Legal, Nunes, isso aí. Olha como é interessante, ó, o Jesus Acácio, né? Ele colocou aqui, ó, que vocês viram hoje, né, o que eu inventei para fazer a roda do Jeep. Ficou top, né? Claro que ficou, Acácio, ficou incrível, para não dizer sensacional de novo aqui. Mas por que eu estou falando aqui do Acácio, né? O Acácio, ele colocou lá no grupo uma ideia que ele teve lá, né, para fazer a rodinha do Jeep. E o Nunes, eu percebo que o Nunes faz muito isso, né? Qualquer ideia nova que ele teve, ele compartilha isso no grupo. Isso ajuda muito os novatos, principalmente, né? Então, por isso que eu falei hoje aqui no começo da live, pessoal, a importância de você estar dentro de uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que interage, né? Que faz esse network. É isso que nós estamos falando aqui, aquilo que o Acácio falou, o que o Nunes, o pessoal está testemunhando aqui, que o Nunes é muito colaborativo dentro dos grupos, né? E eu já tinha percebido isso, e o pessoal está só confirmando o que eu já tinha percebido, né? Então, esse espírito de coleguismo, de equipe, de compartilhamento, né, dos conhecimentos, ajuda muito o crescimento da comunidade. E isso não tem preço, pessoal, não tem preço, é impagável. É isso, Nunes. Eu costumo dizer que entre você ter uma conta cheia de dinheiro e um monte de amigo em volta de você, eu prefiro os amigos. Porque são eles que te consolam, são eles que te acolhem nos momentos mais difíceis que você tem na vida, né? O dinheiro, ele só vai te servir para algumas coisinhas. Tipo assim, você compra um carro do ano, dá 2 voltas nele e já não quer mais.
Os amigos, não. Toda vez que a gente topa, que a gente se encontra, sempre é uma alegria nova, sempre é uma história diferente, né? E eu vi isso, eu vi essa oportunidade no grupo, embora seja virtual, mas é interessante essa questão da interação no grupo, né? Porque senão o grupo ele perde o foco, né? E por causa disso aí, eu já visitei uns 2 aí, né? E tem mais uns 3 para visitar, porque não tem tempo. Mas consegui fazer boas amizades aí no grupo, aí com alguns alunos, né? E é satisfatório você ser de ajuda para aqueles que estão iniciando, para aqueles que têm dificuldade, que precisa de alguma coisa para poder desenvolver o projeto, fazer uma peça, né? Isso traz satisfação, faz parte da terapia também. Muito legal. Só que eu ler um comentário aqui, Cláudio. O Luiz Carlos Domingos. O Luiz Carlos Domingos está dizendo que o Nunes se tornará o rei da moto shopper. Podem aguardar. Sim, sim. Essa Motoshop aí tá terrível. Só um espólio para vocês. Eu estou fazendo 3. Fiz a primeira para entender o projeto, né? Certo. E antes de terminar ela, já tinha vendido. Um aluno aí do clube aí comprou, coisa que me surpreendeu, né? Até então eu não achava que um aluno do clube compraria a miniatura de outro aluno, mas comprou. Tem, sempre tem. E eu nem havia terminado, ele já comprou, né? E aí Nunes, a gente vai querer começar a ver os teus carrinhos aí. Só antes disso, Nunes, vai preparando aí que eu já vou liberar para te mostrar os carrinhos e também a moto, que o pessoal está curioso. Deixa eu fazer um comentário aqui, que eu acho que é bem interessante. A Rose, ó. A Rose está aqui. A Rosemary. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Ela é a mais nova componente aí do Clube MDC. Tá? Ela começou lá com os Jeep, já está fazendo Jeep, ligou a Tico-Tico, diz ela que tremia demais, já ficou com medo. Aí ligou para o Ferrugem, já tirou dúvida com o Ferrugem. E agora ela faz parte do Clube MDC, pessoal. Tá? Então, ajudem ela, apoiem ela. Eu queria dizer para a Rose que aqui na live estava aqui, não sei se ela está ainda assistindo a live, também está aqui eu acho que é o mesmo nome, tá? Aqui. Essa aqui é a Rosemary, né? Que entrou no Clube MDC hoje. Ó, mas aqui na live nós temos outra Rose, é a Rose Prado, tá? Vamos ver se convidamos aqui em seguidinha, né? Não vai demorar muito trazer a Rose Prado e a Rosemary. Se tiver outras aí, porque eu sei que tem outras mulheres aqui no Clube MDC, mas elas estão quietinhas, estão fazendo trabalhos aí incríveis, né? Para não dizer sensacional de novo. Mas nós vamos trazer essa mulherada aí também, numa live aí, para mostrar os trabalhos que elas estão fazendo aí. Eu sei que a rapaziada vai ficar com inveja, mas o trabalho que elas estão fazendo é muito legal. A Rose está aí, ó. A Rosemary, né? Mas a Rose Prado deve estar por aí também, tá? Pode começar a mostrar aí as obras que tu está fazendo para o pessoal aí. O pessoal está curioso, né? Hoje, quando você ligou para mim para falar da live, estava finalizando a parte interna desse carrinho aqui, ó. Tava fazendo o painel do volante, por isso que eu não te atendi. Eu fiz o carrinho todinho e não fiz a parte interna, que era a parte de painel, volante, pedaleirinha lá atrás, lá, né? A parte dos faróis também, eu não tinha feito ainda. Muito e nem legal. colei, não colei porque eu ia mostrar, né? Eu falei, mostrar com o teto colado não vai ficar legal, né? Mas finalizei aí essa jardineirinha aí, ó. Que legal. Gostei desse estilo de roda aí também. Estilo de roda. Não faço ideia de onde foi que eu tirei. Veio na hora, na mente, fui lá, fiz o desenho, cortei, afundei. Mas é assim mesmo. Afundei no formão do mestre Vanderlei Decali. Legal. É assim mesmo, a gente faz uma roda, depois vem uma outra ideia, e assim que a criatividade vai se desenvolvendo e cada vez melhora mais. Exatamente. E tem esse outro aqui que ainda falta terminar também. São os modelinhos simples do clube, né? Falta colocar o painelzinho, retrovisores.
mas está praticamente pronto. Fiz uma frente diferente. Legal. É isso que eu estou olhando. Aproxima um pouco mais para nós poder dar uma olhadinha. Eu quebrei o palito no meio, né? Coloquei um palito de churrasco. Entendi. Só que o próximo eu quero fazer com tabinha mesmo. Legal. Em vez de pôr o palito. Muito bem feito. Aí ficou essa quininha. Alguma madeira especial aí, Nunes, ou é madeiras mais conhecidas que está usando? Isso aqui é o cambará, né? Que a gente tem bastante aqui em São Paulo, na taxa. Assim, em termos de madeira nobre, é o cambará e o cedro, né? E o outro é madeira de caixote de fruta. Tudo isso aqui é caixote de fruta. Ó. Aqui é caixote de fruta e aqui é pallet. Pallet com caixote de fruta. Emendei um no outro. E o restante é cambará. Ó. Aqui na frente é cambará no banco e atrás é caixote de fruta. Aqui já é madeiras de móveis, que é a tampa de uma gaveta de uma cômoda. Detalhe, essa cômoda era de meu filho. Eu desmanchei. Fiz as rodinhas. Isso acontece nos melhores famílias. Legal. Ô, Nunes, tem uma pergunta aqui, ó. De onde você é? Não sei se você já respondeu. Eu sou natural de São João do Piauí, né? Mas já tem quase 30 anos que eu moro aqui em São Paulo, né? Eu vim para cá, eu tinha 17 anos de idade. Mas eu sou natural de lá. Mas eu moro aqui em São Paulo, aqui no bairro Morro Doce, fica aqui nas margens da rodovia Anhanguera. Outra coisa importante, Nunes, os carrinhos que tu tens aí prontos, se tu puder, né? Se tu quiser, claro, pode falar o preço também, tá? Ó, esse jipinho foi um coleguinha da empresa onde eu trabalhava que pediu para fazer para dar de presente no Dia das Crianças para o filho. Passou o Dia das Crianças, ele não veio buscar o carrinho, ó. Me passou o nome do menino, ele chama Guilherme, eu coloquei aqui só a inicial, Gui, e o ano de nascimento, que é 1914. E aqui em cima eu coloquei o nome dele, chama Elvis. Ok, ele não veio buscar. Esses dias eu mandei um zap para ele e falei, olha, eu acho que seu Jeep já era, ele virou peça de mostruário, você não veio buscar. Ele, não, eu vou. Eu falei, vai, vem nada. Mas é um jipinho que pelo estilo que foi feito, acrescentei esse Santo Antônio aqui, com esses faróizinhos. É um jipinho que você vende ele por 280 brincando. Legal. Nunes, que bacana que você já está vendendo também, né? Antes de tu mostrar o próximo aí, deixa eu só apresentar aqui o Roberto Silva, ó, mais um aluno novo que já entrou no clube ontem, tá? Bem-vindo aí, Roberto Silva. E aqui você está no meio de uma família, tá? Tendo dificuldades, coloca lá no grupo, que sempre o pessoal... E é incrível, né, Vanderlei? Às vezes, quando a equipe está ocupada lá, o Júlio está lá fazendo os projetos, eu estou atendendo o pessoal, o Vandrei está lá fazendo as campanhas, o Ferrugem está ocupado nas entregas dele, o Vanderlei está na empresa, o Everson está lá fazendo outros trabalhos. Os alunos vejam uma dúvida e liga para o colega e já grava um vídeo, já faz uma chamada de vídeo e tira a dúvida do colega. Então, isso aí, pessoal, não tem preço, né? Parabéns aí para os nossos alunos que fazem esse tipo de trabalho, isso ajuda muito a gente. Tá? Muito obrigado a todos vocês, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vamos lá, Nunes, queremos ver mais trabalhos aí. Esse aviãozinho eu achei interessante porque eu fiz ele com um propósito, né? De fazer uma melhoria nele. Essas hastezinhas que a gente põe para prender as asinhas, geralmente elas vazam, né? Coloca, elas ficam vazadas aqui, tanto em cima quanto embaixo. O que eu fiz? Eu querendo melhorar um pouco a estética dele, né? Deixar um serviço mais limpo, assim, ó. Você olha, você não vê o vazamento, né? E aí eu peguei essa madeirinha aqui, ó, que é um fundo de gaveta, e machetei junto com a madeirinha de caixote de fruta, né? Só que eu só furei essa outra eu não furei. Depois que eu fiz os furos aqui, eu vim e colei por cima. Então, ficou um serviço mais limpo. Eu gostei muito do resultado, porque ficou limpo. Você não vê as pontas das hastezinhas passando. Sim.
É isso que é o legal. Com certeza você já compartilhou essa dica ali nos grupos. Isso são detalhes que o projeto acaba ficando melhor no final de tudo. São detalhes muito simples que as pessoas talvez não se liguem, mas é o que deixa o trabalho com estética E cada o vez preço melhor. desse aviãozinho, Nunes? Nesse estilo aqui, com esse acabamento, a forma como foi feito, em R$ 180 aí. Olha só. Para quem curte um bom artesanato, Exato, acho que é o preço ideal, né? com certeza vale. Muito legal, parabéns. Fiz esse também. Eu costumo dizer para alguns coleguinhas do clube que apostem mais nesses projetinhos mais simples, vocês conseguem vender mais rápido. E eu já comprei 2 máquinas com dinheiro de carrinho. Comprei a lixadeirinha combinada e recentemente comprei uma bancada, dinheiro de carrinho. E tudo carrinhos assim, ó, carrinhos simples. Porque às vezes a gente quer fazer uma Ford 75, por menos de 700, 800 reais não compensa vender um carrinho daquele. Mas, né, quem é que vai pagar? Então, às vezes, esses tipos de carrinhos são para pessoas específicas. Esses não, você pede 150, 180 reais, mesmo que a pessoa não tenha ali o dinheiro todo, mas ela pode fazer no cartão, 3 de 50, 3 de 70, e leva o carrinho, né? E é uns carrinhos bonitos. Você usar bem a coloração das madeiras, os carrinhos ficam bonitos, não fica feio. Então, assim, apostem mais nesses carrinhos mais simples, vocês vão ter um resultado melhor. E o produto sai com mais rapidez também, né? Boa. Por isso que foi criado também o Mestre Kids, pensando nisso, pessoal. Então, não falta carrinho simples, né? Então, vocês têm carrinhos aí de R$ 50, né? Pega lá um helicóptero, uma girafinha, ou qualquer carrinho do Mestre Kids, 70, 80, 100 reais, mas você tem carrinhos aí de 1.500, 2.000, um diorama, que já venderam por R$ 2.000, R$ 2.800. Então, você tem vários níveis, né? Vários públicos para atender. Né? Isso é muito bacana, né? Isso te dá uma diversificação muito grande, né? Uma variedade muito grande. Tem uma pergunta aqui também, Nunes. Quanto tempo você está no clube? Vai fazer 2 anos agora, no mês de dezembro. 2 anos? 2 anos. Certo. Deixa eu responder outra pergunta aqui do Ademar. Ele está perguntando se esse aqui é do Mestre Kids. Não, esse aqui é o conversível, não está no Mestre Kids. Mas o nome dele lá no clube é conversível. Beleza? Pode mostrar mais alguns aí, se tiver. Tá. Não, eu só ia mostrar para ele que lá ele vai encontrar esses 2 modelinhos. Vai encontrar a Ferrarizinha, que é conversível também, e vai encontrar esse aqui também, que lá é tido como conversível mesmo, né? Mas essa aqui é a Ferrari. São os 2 praticamente do mesmo tamanho. A única diferença é que esse aqui é um pouquinho mais robusto, né? E tem alguns carrinhos que são os primeiros que eu fiz. Não tenho intenção de vender, não porque fiquei apaixonado, mas para mim acompanhar melhor o meu progresso, né? Avaliar melhor o meu desenvolvimento, porque eu não tinha experiência nenhuma com madeira, nunca tinha trabalhado com o tipo de maquinários que tem hoje, com tipo de bancada, eu nem sabia que existia. Eu conhecia aquela manual, mas a de bancada, eu nem sabia que existia tipo de bancada no clube. Né? Furadeira de bancada, nunca tinha usado, serra de bancada, muito menos. Lixadeiras, nunca usei lixadeiras. Mal, uma vez ou outra, usava uma esmerilhadeira, né? Mas era para cortar aço, essas coisas. Então, assim, fiz esses carrinhos sem essas ferramentas. Então, hoje, quando eu olho para a qualidade dos carrinhos que eu faço e a qualidade que era quando eu iniciei, eu percebo assim que houve muito progresso, né? É bom a gente guardar algumas peças das primeiras que a gente fez, porque mais à frente serve para a gente poder ter uma base da gente avaliar. Pode dar o preço desses 2 aí, Nunes, e mostra mais, fala mais sobre o detalhe dessa porta aí. Ela é verde, ela pintou ela de verde ou é a madeira que é essa? Isso aqui sabe aqueles pigmentos da Coral que a gente usa para atingir tinta de pintar casa?
Eu fiz com um daqueles. Não sei que cor que é aquela, mas achei bonita a cor e como eu só fiz a Ficou porta, interessante isso aí, né, Vanderlei? colei, né? Porque ela não abre, ela é colada. Aí eu peguei Entendi. e depois passei seladora, ficou top. Para você tingir madeira, o problema daqueles tingidor de tinta é que você não consegue diluir, tem que usar eles do jeito que está lá na embalagem. As rodinhas Entendi. raiadas. A primeira rodinha raiada que eu fiz, olha, toda torta, os raios tudo fora de nível, a rodinha toda fininha, mas foi. Assim, Saiu, isso que é importante. Mas fez, né? Sim. Hoje, as rodinhas raiadas que eu faço hoje, não tem nem comparação com isso aqui. e o preço? Bacana. E dois aí? Um carrinho desse aqui, um Calhambeque Ford desse, ele é muito simplesinho de fazer. Você faz ele com muita rapidez, porque ele é simplesinho. Ele não tem muito detalhe, igual um Rublesite, né? Então, um carrinho desse aqui, se você usar umas madeirinhas para dar uma colorida, que nem foi feito aqui o conversível, usar essas madeirinhas de gotas escuras, você pode vender ele entre 180 e 200 reais brincando. Legal. Isso aí. E o Rublesite, ele não é esse atualizado, ele é aquele antigo lá que não tem o banquinho aqui, né? Isso aqui foi uma ansiedade minha, né? Eu fiz o carrinho, fiquei ansioso, fui fazer as rodas raiadas. Peguei, fiz na Serra Copo mesmo. Mas se você fizer ele direitinho, mesmo ele simplesinho, sem o banquinho aqui atrás, 200, 250. Ele é um carrinho assim que ele tem muito detalhes, né? Tem essas lateraisinhas aqui, tem a frentezinha, o para-choque. Esse daí, pelo que eu vejo, ele abre a porta. Ele abre. Foi a primeira portinha que eu fiz para abrir também, foi a dele. Depois daqui eu tentei fazer outras aí, não finalizei, mas estão lá feito, né? Só não cheguei a finalizar. Sempre tem que ter o primeiro, né? Tem que ter o primeiro, senão não vai. Que legal, que legal. Nunes, E essa grade aí da frente, o que você usou? Isso aqui é um teste de material lá da empresa onde eu trabalhava também. Fizeram material e o cliente devolveu, só que na devolução ele mandou uma amostra do produto que ele faz, que é umas telas. E esse rapaz que pediu o Jeep é o da assistência técnica, né? E ele com aquele rolão de tela debaixo do braço, falou, amigão, chega aí. O que você vai fazer com isso aí? Falou, jogar fora, não, traga para cá. Aí o primeiro pedacinho que eu usei foi para pôr a frente do Calhambeque. Aí tirei uma foto e mandei para ele. Falei, ó, para que serviu essa tela? Legal. Mas é isso aí. Tem mais alguns aí para mostrar para gente? Só esses, Cláudio. Infelizmente, Mas nem a Moto Show escapou. Já fizesse outros modelos? Sim, já fiz. Tem a Patrol. A Patrol eu não ia vender a Patrol, mas me chega uma criança aqui, com o portão da garagem aberto, e aí eu coloquei ela numa bancadinha que eu fiz lá na garagem, né? A criança viu e falou, eu quero carrinho, quero carrinho, quero carrinho. Eu falei, quer saber? Leva. Aí não ia vender o carrinho. Mas é assim mesmo. Legal. E madeiras, Nunes, como é que você consegue catar na rua ou compra? Como é que funciona com relação à madeira para você? Que eu sei que em algumas cidades, depende da região, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade para conseguir isso. Tem. Bom, aqui eu fiz 2 telhados, então madeira de cedro e cambará aqui eu tenho bastante, né? E pallet a gente pega na rua mesmo. Tem uns conhecidos aqui que trabalham com venda de pallet. Às vezes, quando me falta, eu chego lá, aqueles quebrados que eles não vendem, eu já levo até a serra. Chego lá, eu serro tudo, jogo porta-mala do carro e trago, né? Tem algumas madeiras nobres, que nem aqui, ó. Isso aqui é eu não sei se é uma canela, se é um mogno, não sei que madeira que é essa, mas ela é cheirosa.
Isso aqui é uma cama que o vizinho tinha aqui em cima da laje dele. Aí ia jogar fora, né? Bem na hora eu ouvi. Eu falei, pô, o que você vai fazer com isso? Jogar fora? Não, traga para cá. Passei a serra, falei, olha, madeira nobre, ele ia jogar fora. Então eu tenho mais ou menos umas 10 tábuas dessa madeira aqui em casa. Esses dias eu estava descendo embaixo aqui, na rua de baixo aqui, tinha uma estante da mesma madeira. Voltei nas carreiras em casa, peguei a serra, fui lá e cortei tudo em pedaços, trouxe. Tudo madeira boas, né? Você não acha essas madeiras para comprar. Não acha mais, não tem mais. E o restante é caixinha de fruta, né? Aonde eu passo que eu vejo uma caixinha de tomate encostada, eu paro o carro, ponho no porta-malas e trago. Então, caixinha de fruta, o cambará, que é o mais comum que eu tenho, né? E essas que são de móveis que o pessoal joga na rua. Muito bom. Eu não sei se... Pode falar, Cláudio, fica à vontade. Aqui uma pergunta aqui, ó, o eixo desse carrinho e rebite pop ao contrário, Nunes? Qual carrinho? Não sei, é um carrinho que apareceu um eixo, acho que é esse aí. É rebite, eu coloquei rebite, eu não coloquei eixo, tá? Fica legal também, mas depende do modelo do carrinho também, ó. Quer ver? No Jeep eu já não acho que fica legal. Tem que ser o eixo mesmo, ó. Uhum. Então depende muito do modelinho. Se você colocar no Fórmula 1, fica bom também. Aí, ó, mais uma dica, né, pessoal? Quer ver outro também? O aviãozinho também eu coloquei, ó, ficou legal. Só que assim, precisa ser uma madeirinha dura, que eu usei cambará. Então, fica legalzinho. Se você colocar um pinus, não acho que vai ficar bom. Um eucalipto, talvez. Legal. Pode falar, Vanderlei. Tu ia falar, eu acabei te cortando aqui. Eu acabei perdendo o fio da meada, mas tudo bem. É que o meu cérebro funciona diferente. Quando eu levei a ideia, eu preciso falar, senão depois eu esqueço. Mas é interessante com relação às madeiras. Você estava falando ali que muitas você encontra. Hoje, eu percebi que há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, o pessoal jogava muito móvel antigo fora. E talvez por causa tive mais facilidade de comprar e renovar os seus móveis e tal, mobiliar da casa, o pessoal jogou muita coisa fora. Hoje, principalmente para mim, o que acontece, tem muita dificuldade de encontrar. Ainda acha alguma coisinha jogada, mas é muito pouco. Tempos atrás tinha muito mais. E talvez dependa da região também, porque hoje o pessoal começou a entender que essas madeiras têm valor, ou o móvel antigo tem valor, porque tem muita gente que gosta desse estilo de móveis, e qualquer armário antigo, cômoda, qualquer balcão, o pessoal já coloca lá nas redes sociais, já vende-se isso, vende aquilo. Vende por 100, 150, 200 reais, mas preferem vender do que jogar fora. Então, talvez por isso que já não se encontra mais tanta madeira largada por aí. Aqui no bairro onde eu moro, como é um bairro periférico, né? Você encontra ainda essas coisas abandonadas assim, em lugares de descarte. Mas se você vai para a região central aqui, você não acha. E quando acha, é dentro de caçambas. E geralmente, se você entrar e alguma viatura passar, ou alguém do serviço público passar e lhe ver, ele tira você de lá. E não deixa você pegar a madeira. Capaz. Bom, pessoal, hoje eu achei muita madeira, enchi o porta-mala do carro, né? Só para vocês terem uma noção, ó. Olha só, o pessoal estava terminando uma casa ali, passei lá e eu jogar tudo fora. A mina de ouro, hein, Cláudio? Olha a quantidade de madeira que veio no meu porta-mala aí, ó. Isso aí Foi hoje à tarde, tá? O pessoal vai terminar amanhã a construção e tudo isso aqui era retalho que eles iam jogar fora. Vou fazer muito banco aqui, muita suporte para floreiras, que a minha esposa gosta muito também, né? E alguma coisa também para fazer isso também. Madeiras muito bonitas, né? Pinos, mas madeirinha tudo prontinha, tudo bem parelha, né? Então, madeira, pessoal,
dificilmente a gente compra, tá? Dificilmente a gente compra, tá? Talvez você vai comprar alguma coisa aí, né? Alguma coisa de roxinho, algumas madeiras especiais, numa espessura mais... Mas a grande maioria você encontra aí, o pessoal joga fora, queima. Na minha região aqui é tranquilo, tá? Pessoal, Nunes, muito obrigado, né, Nunes? Teu trabalho aí. Eu agradeço aí. Uma história bacana demais, o pessoal está elogiando muito. E agora deixa a gente falar um pouquinho aqui do Clube MDC. Nem falamos disso hoje ainda. Pessoal, está aqui o link, ó, mestredoscarrinhos.com. Clica lá, aproveita aí o mês de novembro, que a gente está segurando, por causa da Black, né? Nós ainda vamos segurar, e ainda vai ter algumas promoções no mês de novembro, mas, depois disso, os nossos preços estão muito abaixo do normal, tá? Então, quem está querendo entrar no Clube MDC, esta é a oportunidade, este é o momento para você cair para dentro aí e começar a fazer por hobby, por diversão, para sair do estresse ou da depressão, ou se você quiser fazer uma renda extra ou renda principal, esta é a oportunidade. Vou deixar o Vanderlei também aí dar as palavras finais, depois aí o Nunes também agradecendo, e a gente vai encerrando, porque já passou aí de 1 hora de live, já deu 1 hora e 7 minutos, pessoal. A conversa estava boa. Contigo, Vanderlei. Legal. Primeiramente, quero agradecer muito o Nunes pela participação. Foi um prazer enorme te conhecer. Me disseram que você já participou de outras lives, não me recordo, mas, de qualquer forma, obrigado por aceitar o convite que o Cláudio te fez e participar na live. É sempre muito bom ouvir uma história diferente e de superação. Obrigado a todos que estão no chat, fazendo seus comentários, suas perguntas. Isso sempre agrega bastante valor e conhecimento. Um abraço a todos, uma boa noite, um bom repouso. E amanhã temos mais uma live aí com a galera do Mestre dos Carinhos, para quem quiser acompanhar também, estão convidados todos. Um grande abraço e uma boa noite aí. Beleza, obrigado, Vanderlei. Fala aí, Nunes. Bom, primeiro, agradecer aí o pessoal do clube por me ouvir, né, durante esses 40 minutos aí ou mais, né, e, assim, a gente como aluno, a gente tem mais a agradecer, né, agradecer pelo bem que o projeto traz para a gente, agradecer também por ter uma boa comunicação com o pessoal lá no grupo, né, e reforçar essa ideia de serem mais participativos, não precisa ter vergonha. O projeto não ficou legal, posta lá, põe lá, nós vamos achar coisa legal nele sim, pode ser que não tenha ficado legal para você. E é normal a gente que faz o carrinho achar que ele não está bom, mas mostra para outros, para você ver se não vai estar uma joia rara aquilo lá, né? Então, assim, sejam mais participativos, podem dar sugestões, se quiser fazer uma crítica, fica à vontade. A gente também se beneficia das críticas, né? Às vezes tem coisa que a gente não vê, mas outros verem, né? E eu acho legal isso. Eu me disponho muito a estar respondendo, a estar motivando. Eu acho legal isso. Acho que isso faz bem para o aprendizado, faz bem para aquelas pessoas que estão lidando com situações depressivas, né? Tá sempre falando alguma coisa, ouvindo alguma coisa, né? Seja um elogio, seja uma crítica, ele está ouvindo alguma coisa. Eu me divirto muito quando o mestre Ferrugem está aqui nas lives, com aquele jeitão dele, brincalhão. Isso é bom demais. Então é isso, pessoal. E vamos, como diz o mestre Júlio, né? Já faz um bom tempo que a gente não vê ele aqui nas lives, né? Como ele mesmo diz, vamos fazer carrinho, né? Não vamos deixar de fazer aí essas pérolas bonitas. Muito obrigado, Nunes, que Deus te abençoe, muito obrigado também, Vanderlei, e os nossos amigos, né, que estão todos aí, o Ferrugem também está aqui nos assistindo, gostou bastante aí da conversa do Nunes, da prosa, né, e bastante amigos aqui elogiando. Então, pessoal, eu acho que isso é o mais importante aqui na comunidade, né, essa amizade que a gente faz, a gente tem amigos agora por todo o Brasil, não só nós da equipe, mas todos vocês, né, se conhecem, interagem, se ajudam, e isso é muito bacana, né? Nós temos alunos aqui que estão com a gente há 5 anos. Pessoal, isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. O que a gente construiu aqui dentro da internet é algo diferenciado, e o que eu posso pedir para vocês é que vocês continuem com esse espírito,
de equipe, de coleguismo, né, de ajuda mútua e de amizade. Isso é o que o Nunes falou hoje, não tem dinheiro que pague. Isso vale muito mais do que ouro, tá? É vocês conservarem esta amizade que existe aqui dentro da família MDC. Muito obrigado a todos. Quem não é aluno, pessoal, o link sempre fica aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Clica no link, faz a tua inscrição, cai para dentro. Se tiver dúvida, chama no grupo de WhatsApp que nós vamos te atender lá. Beleza? Obrigado, Nunes. Obrigado, Vanderlei. Um grande abraço. Amanhã tem mais live aqui, pessoal. Às 20 horas temos mais live aqui com o Ever Show. Vai estar aqui amanhã às 20 horas. Você não pode perder amanhã 20 horas aqui, viu? Tamo junto. Bora fazer carrinhos. Valeu. Falou. Boa noite a todos. Um grande abraço. Até mais.